dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma terapia matinal, edição número 14 dessa live, que graças a vocês, graças à audiência de vocês, bom dia Bruno, bom dia pessoal que está chegando aí, está crescendo, está criando um corpo, está criando uma temática, né? Outro dia eu estava assistindo as primeiras e vendo quanto a gente já mudou, quanta coisa tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos meses aí, né? Estão transformando vidas, transformando rotinas, transformando as pessoas nos últimos tempos aí. E a temática de hoje surgiu de uma discussão que eu tive essa semana com outros psicólogos falando, né, do que mudar, do que está mudando nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, né? Como é que as pessoas estão, o que mais tem afetado, né? A gente fala muito de exercícios para a mente, exercícios físicos, de como manter a saúde física, como manter o autocontrole, né? Mas muita gente esquece do lado emocional, da coisa da saúde mental, propriamente dita, né? Como exercitar, como cuidar do lado emocional nesse tempo de isolamento que a gente está tão afastado das pessoas, tão afastado das rotinas, dos convívios, um com o outro. E eu levaria essa pergunta para um outro patamar. Eu levaria para vocês a seguinte pergunta: o que vocês entendem por inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? O que são as emoções que a gente carrega dentro da gente, né? De onde elas vêm, como elas surgem, como elas se instalam, o que elas comem, o que elas vestem, brincadeira. Mas eu falei numa das minhas primeiras lives sobre os diferentes cérebros que nós temos dentro de nós, né? O primeiro deles, o mais primitivo, é o cérebro reptiliano, que guarda todos os nossos instintos, os controles mais básicos do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Depois veio uma segunda camada cerebral, mais evoluída, mais dotada de razão, de pensamentos, né, de evolução propriamente dita. São aqueles que vão além dos instintos, além dos pensamentos primitivos de sobrevivência, por comida, por bebida, por abrigo, por reprodução, pela segurança da espécie, da pessoa propriamente dita, né, do nosso animal. Então, já foram 2 cérebros. O terceiro é aquele mais externo, o mais famoso, aquele todo enrugadinho, chamado córtex, onde a gente armazena conhecimento, informação, e onde fica guardado tudo aquilo que o nosso cérebro aprende, que o nosso conhecimento, nossa memória, nossa mente aprendem ao longo da vida. Tudo aquilo que a gente vive, tanto fisicamente quanto emocionalmente, vai ficando armazenado na forma de memórias, na forma de lembranças. Você sofreu um acidente, você lesionou a perna, por exemplo, você vai ter uma memória funcional referente àquilo. Pode ter uma dor localizada, pode ter uma dificuldade, pode ter uma deformação. Então, tudo isso está armazenado em algum lugar dentro da cabeça, dentro do cérebro, né? Em diferentes lugares, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de efeito que ele tem em você. Voltando um pouquinho para a gente falar das emoções, as emoções, eu diria que são uma transição entre os nossos instintos, aquele primeiro cérebro mais primitivo, né, o mais animalesco de todos, e os primeiros pensamentos que o ser humano passou a ter. Quando ele passou, antes mesmo de dar nomes, mas entender as coisas que estavam acontecendo com ele, entendendo por que ele tinha que ir até um rio, até um lago para beber água, entendendo por que ele tinha que perseguir aquele animal para comer, por que ele tinha que subir na árvore para catar aquela fruta e poder se alimentar, por que quando chove ele buscava uma caverna para se abrigar. Então ele não fazia mais por automatismo, ele sabia que ele tinha que fazer, então ele passou a prever esses eventos. Então nessa transição, o que aconteceu naturalmente? Ele passou a se comportar como um animal mais racional, menos instintivo. E isso foi gerando para ele um entendimento das coisas que ele sentia, né? Por que eu ando em bando? Pela segurança, pela proteção, pela companhia,
pelo afeto, né? Então foram surgindo novas instâncias no momento em que ele foi se dando conta até de que ele tinha aqueles primeiros... Desculpa. Até mesmo de que ele tinha aqueles primeiros comportamentos, porque ele vivia sem saber que vivia, ele sentia sem saber que sentia, ele se comportava sem saber que estava se comportando. Então, conforme ele foi evoluindo, ele foi se dando conta dessas atitudes, né? Ele passou a ter um senso de companheirismo, ele passou a ter um senso de preocupação, ele passou a ter um senso de cuidado consigo mesmo, com a comunidade, com os outros. E essa abertura é aquilo que a gente vai chamar, eu estou antes do sentimento, eu estou na emoção. São as primeiras emoções que o homem passou a demonstrar, conforme o sistema nervoso dele foi evoluindo, lá daquele primeiro cérebro primitivo para um cérebro mais moderno, um cérebro mais capacitado a lidar com todo esse aprendizado. Então, mais do que um comportamento reativo, de saber que ele precisaria de abrigo, saber que ele precisaria ter acesso a um alimento, a uma fonte de água, a uma segurança de um grupo, né? Veio o quê? Veio um apego, veio um senso de importância. E ele passou a prever os eventos que poderiam acometê-lo. Ele passou a prever que poderia ficar inseguro, ele passou a prever que ele poderia ficar sozinho, que isso não era bom para ele. Então, a gente passou a desenvolver um lado muito mais afetivo, nesse sentido, muito mais emotivo, buscando outras pessoas, buscando semelhanças, buscando pessoas que se comportavam iguais, que se sentiam iguais, que tinham medo das mesmas coisas, que tinham desejos pelas mesmas coisas, e assim foram surgindo os primeiros agrupamentos, lá na antiguidade já na época dos Neandertais, né? Do homem primitivo. E conforme isso foi chegando até a gente, isso foi passando, o cérebro foi desenvolvendo, a gente passou a ter aprendizados voltados para as emoções, voltados para a nossa forma de sentir. Então eu sei as coisas que eu costumo sentir. E se eu olhar para trás de mim, se eu olhar para os meus pais, eu vou reconhecer neles formas de sentir, coisas que eles sentiram, coisas que eles aprenderam e que eu trago para a minha vida. E se eu for mais além, para os meus avós, eu vou perceber também a mesma coisa, eu vou perceber muito dos meus pais, dos meus avós. Esse senso de comportamento, esse senso de transmissão de conhecimento, de experiências, né? É um aprendizado que está na gente. É um aprendizado emocional que vem passando de gerações e trouxe a gente até os dias de hoje. Então a gente evoluiu de um mundo muito perigoso para um mundo mais controlado, né? E conforme o ser humano, a sociedade foi desenvolvendo, a gente passou a ter tanto momentos bons quanto momentos de insegurança, tanto crises, guerras, quanto momentos de paz, de tranquilidade, de evolução. Então a gente passou a ter o quê? Uma percepção muito ampla do ser humano, da espécie, da raça, né? A gente não pensa mais só pela gente, a gente pensa por todo o ambiente, por todo o mundo ao redor. Por exemplo, vamos pegar uma coisa muito atual do nosso convívio. Vamos olhar para essa pandemia toda aí. O que a gente está percebendo? Quantas pessoas estão inseguras, o quanto as pessoas estão assustadas, o quanto elas não sabem o que fazer, o que esperar, o que vem por aí, se vem mais quarentena, se a gente aguenta mais tempo de quarentena, ou se a gente está na hora de largar a quarentena. Cada um está com seu ponto de vista baseado nas suas próprias percepções, nos seus próprios medos, na sua própria insegurança. E o que acontece? Quando a gente passa a pensar pelos outros, a gente começa a tomar decisões ruins para a gente mesmo. Decisões boas para o convívio. Mas quando a gente pensa, deixa a gente mesmo de lado, a gente passa a tomar decisões muito ruins. Porque a gente passa a levar em conta o quê? O ponto de vista dos outros. O medo dos outros, a insegurança dos outros.
É aquela coisa de que só quem está na nossa pele sabe o que é importante, sabe como a gente está se sentindo, o medo que a gente sente. Então, eu vejo na rua muita gente até hostil quando as pessoas estão saindo de casa. E ao contrário, muitas pessoas provocando aqueles que estão em casa com medo, por insegurança, ou por serem população de risco, ou por não estarem trabalhando, porque as empresas estão fechadas, porque o comércio está fechado. Então a gente passa o quê? A gente passa a colocar na nossa frente uma lente que não é nossa. É uma insegurança global, é um medo coletivo das pessoas e passa a ver e a julgar as pessoas por isso. E isso não é legal. Então a gente tem que fazer o que? Voltar para dentro da gente. Respirar fundo, entrar no nosso pensamento, entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo, né? Buscar dentro da gente aquela inteligência emocional, aquele emocional que está guardado lá. Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente sente, o que é nosso em tudo isso. E o que não pertence a nós, o que é uma coisa dos outros, coletiva. A gente vê os outros falando e passa a falar igual. Por quê? Porque o ser humano tem essa insegurança, ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo, pertencer a um convívio, a uma comunidade. Então a gente acaba exercendo um pouco de insegurança e acaba levando isso para o extremo, né? Quando a gente fala de emoção, qual é a diferença primeiro entre emoção e sentimento? Emoção é aquela evolução dos instintos para uma forma de pensar neles, pensar em como alimentar esses instintos, como suprir esse lado mais primitivo do nosso pensamento, da nossa autopercepção, né? Sem deixar que ele afete, sem deixar que ele nos incomode, que ele nos leve a decisões ruins. Quando a gente fala em emoção, é tudo aquilo que vem do coração, tudo aquilo que acontece dentro da gente de uma forma automática e que a gente muitas vezes não está preparado para lidar, não está sabendo lidar com aquilo que está sentindo, né? Emoção é como se fosse uma evolução daqueles instintos, uma evolução das coisas que a gente sente, dos medos, das inseguranças, dos amores, dos afetos, de tudo aquilo que faz a gente querer se aproximar das pessoas, querer sair de casa, querer socializar, querer estar com outras pessoas, querer se sentir parte de um grupo, seja pelas razões que forem, seja pelo desejo de companhia, seja pela insegurança, seja pelo medo, seja pelo que for. Mas as emoções são aquilo que vão motivar a gente além do pensamento, porque o racional sempre vai ser uma coisa lenta, ele sempre vai ser muito limitado a um imediatismo, né? Devo, não devo, e ele vai parar e ficar analisando, enquanto a emoção vai e faz. Por que a gente fala que um determinado filme, determinada música toca o coração da gente? Porque o pensamento ele vai ficar analisando, vai ficar observando, enquanto a emoção vai sentir, vai se entregar para aquilo que está acontecendo. A gente está num momento de insegurança, o nosso coração está tentando lidar com essa insegurança. Ele está tentando não pegar muito para ele, mas ele tem que viver isso, porque é uma coisa que está afetando todo mundo, é uma coisa coletiva que está no nosso cotidiano. Então ele tem que aceitar que o mundo está inseguro. Então como é que ele vai lidar com essa insegurança? Como é que ele vai nos proteger lidando com essa insegurança? Entendeu? Tudo isso vai contar um pouco da nossa história. Se a gente está mais preparado para lidar com essas emoções, se a gente está tem mais dificuldade em entrar em contato com essas emoções. Tem aquelas pessoas que são mais analíticas, né, mais racionais. Elas sentem, mas elas muitas vezes demonstram até mesmo medo de sentir. Medo de lidar com essas emoções. Então elas recuam e ficam numa fachada mais racional. Não, isso não é racional, isso não é lógico. E assim elas vão lidar com o cotidiano delas. Lembrando que com emoções não existe certo, não existe errado. Existem formas de lidar. Tá? Então mesmo aquela pessoa que recua e se esconde no emocional, ela não está errada. Ela está usando a experiência dela, ela está usando a história dela para sobreviver àquilo.
Então, quando a gente fala da inteligência emocional, do emocional, a gente está falando muito da história pessoal da pessoa. A história pessoal da pessoa é ótima, a redundância manda lembrança. Mas a gente está falando do pessoal, de uma coisa muito íntima de cada um, que é uma parte da história que ninguém tem igual, que envolve as suas experiências, os seus contatos com a sua forma de pensar, a sua forma de sentir o seu dia a dia, a sua forma de viver as suas decisões, viver as coisas que você tem para viver, para fazer, até a forma de você escolher o que vai fazer, né? Se você tem muitas tarefas, a forma de você escolher quais tarefas você vai desempenhar e quais tarefas você vai deixar para depois, tudo isso tem a ver com o seu lado emocional, com os seus valores, com o seu senso de pertencimento, né? E é isso que está por trás das emoções. Elas são aquelas que vão fazer a gente se levantar para enfrentar o dia a dia, se levantar para ir para o mundo, para ir para a vida, né? Coragem é uma forma de emoção muito valorizada, mas que poucos realmente entendem. As pessoas entendem coragem como o contrário do medo, e não é. Coragem é motivação. Coragem é a vontade de você se levantar e enfrentar o seu dia. É a vontade que você tem de enfrentar uma dificuldade. Hoje eu tenho uma tarefa para fazer, vou planejar essa tarefa, vou ver o que eu preciso para cumprir essa tarefa, vou desempenhar essa tarefa. Tudo isso requer coragem, esse preparo, esse estudo, essa organização que vai te levar ao sucesso, que vai te levar a cumprir aquela tarefa que você se determinou. Então, coragem é ímpeto, coragem é vontade de fazer, né? Medo, pelo contrário, pode ser uma defesa, pode ser uma lembrança, pode ser um trauma, mas é uma outra emoção. O medo é aquele que nos prende. Então, enquanto o medo está tentando manter a gente preso, a coragem vai tentar libertar a gente. Então, às vezes, eles se comportam como opostos, mas diretamente eles não são opostos. Eles são, vamos dizer assim, eu diria, complementares. Para você lidar com medo, você tem que ter coragem para enfrentar esse medo. Mas não é que você só consegue enfrentar o medo se você tiver coragem. Você usa a sua coragem para lidar com aquele medo. Você usa a sua coragem para lidar com as situações difíceis do dia a dia, para lidar com os seus desafios, para lidar com as vontades negativas. Porque os sentimentos também têm por trás emoções negativas, né? Preguiça, comodidade, covardia, são coisas que não vêm para te agregar, não vêm para te libertar, para te impulsionar a mostrar o seu melhor. Pelo contrário, são coisas que estão minando o seu pensamento e te fazendo ficar preso a um comportamento, um ciclo de comportamentos negativos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, com depressão, quais são as principais características? A tristeza, a falta de vontade, a falta de interesse, né? Pouca energia no corpo, entre outras tantas, mas essas são as principais. Então, a tristeza, o que pode estar por trás da tristeza de uma pessoa com depressão? Pode ter um sentimento de solidão, pode ser um afastamento familiar. Então a gente tem que olhar para essa pessoa e entender o que deixa ela triste. Não adianta você olhar para uma pessoa deprimida, você tem que se animar, você tem que se alegrar. Isso é tudo que ela não precisa ouvir, porque isso é tudo que ela sabe e não consegue. Então, assim, não é o que fazer, mas como fazer que vai levar ao sucesso de um comportamento terapêutico. Não é você dizer para a pessoa, você tem que fazer isso. É você mostrar para a pessoa, se você fizer isso, esse seu comportamento, essa emoção negativa que está te prendendo vai desaparecer. Que nem eu sempre brinco, não tenho vontade de sair de casa. Mas se você sair de casa, o que pode acontecer? Eu vou acabar encontrando algum conhecido, vou mostrar que eu não estou bem. Mas você está bem? Você não está bem. Então, às vezes, é bom esse pensamento de você encontrar com um conhecido, porque você acaba buscando uma pessoa que vai te motivar a se sentir melhor. Essa vontade, esse medo, por assim dizer, de encontrar com uma pessoa conhecida, pode se tornar uma motivação. Então,
Já que talvez eu encontre um conhecido, eu tenho que melhorar, eu tenho que me levantar. Não adianta eu ir para a rua querendo mostrar o meu pior, as pessoas não vão querer ver. Pelo contrário, elas podem se assustar. Então você passa a usar a emoção, né, para desenvolver outros comportamentos, outras atitudes que vão libertando a pessoa daquelas amarras, daqueles sentimentos ruins que foram colocando ela para baixo, até ela entrar num quadro de depressão. Não é que a pessoa necessariamente, a pessoa está triste, então ela está deprimida. Não necessariamente. A gente tem coisas na vida que fazem a gente se sentir triste, né? Preocupação com as pessoas, esse medo de perder o emprego que está em todo lugar hoje em dia, né? De pegar a doença, né? Será que eu vou pegar? Se eu vou pegar, será que eu vou ficar muito doente? Será que eu vou morrer? Então a gente passa a tentar prever esses medos por uma emoção muito simples chamada ansiedade. A ansiedade é um grande veneno quando a gente passa a viver por ela. Então a gente tem que fazer o quê? Voltar para a gente, entender como a gente está se sentindo. E se aquilo for positivo, como é que eu posso usar isso no meu dia? Como é que eu posso usar isso para as pessoas que estão perto de mim? Né? Como é que elas podem se valorizar dessa minha calma, dessa minha tranquilidade? Ou então, não estou bem, estou preocupado, estou assustado, estou com medo. Como é que eu posso mudar isso? Que emoções eu tenho que alimentar dentro de mim para que esse medo vá diminuindo e eu possa fazer as minhas coisas, eu posso sair para trabalhar, posso executar minhas tarefas. Então é como se fossem vários interruptorzinhos dentro da gente que a gente vai ligando e desligando, como se fosse um painel de controle. Uma das maiores induções hipnóticas que existem é de Dave Hellman, onde ele passa exatamente por uma imagem de um centro de controle. Você fecha os olhos, olha para dentro de você e vai para esse centro de controle e vai avaliar o que está bom e o que está ruim dentro de você. Óbvio, resumir numa frase, mas tem toda uma rotina, todo um procedimento para se usar esse tipo de imagem, né? Mas basicamente todos nós temos dentro de nós, primeiro, todas as emoções, né? Segundo, a gente tem dentro da gente todos os medos, todas as emoções, todas as inseguranças, todas as certezas, tudo isso misturado. Imagina que a cabeça é um caldeirão e está tudo isso lá, boiando, fervilhando, girando, né? E a gente tem que saber, primeiro, que tudo está ali. Segundo, aprender a separar o que é para onde. Está na hora de viver em segurança, está na hora de viver o medo, está na hora de viver em incerteza, está na hora de ter coragem, está na hora de sair de casa. Então, organizar essas emoções, esses sentimentos, de uma maneira que a gente possa lidar com eles. E a forma de fazer isso é através da nossa inteligência. Primeiro, a nossa inteligência racional. Olhar para o nosso dia de uma forma crítica, né? E pensar o que eu tenho que fazer hoje. Quais são os meus desafios para hoje? Quais são as tarefas que eu tenho que lidar hoje? Olhou para a inteligência? O que vai entrar em jogo? Vão entrar os valores, vão entrar os sentimentos que você tem por trás de cada tarefa, de cada importância, cada desafio que você vai ter que lidar. Então, você que está em casa agora na quarentena, está com criança em casa, deve estar sendo desafiador manter a criança em casa. Então, você olha na internet, tem N desafios, tem N dicas aí de atividades, de brincadeiras. Tem pais que transformam a casa numa corrida de obstáculo. Põe cadeira, passa por cima, passa por baixo, põe uma almofada para a criança pular, né? Sobe na mesa, contorna armário, fecha a porta, abre a porta, passa por trás do sofá. Então você vai, além da questão da motricidade, você vai incentivando a criança a explorar. Você vai incentivando o emocional da criança a exercitar essa curiosidade, exercitar essa coragem de enfrentar aquele ambiente. Aí você vai criando novidades, você vai criando desafios novos para entreter aquela criança, né? Então, essa é uma das questões que a gente pode trabalhar, né? Outra questão é aquela pessoa que está afastada da família, né? Tem os pais que moram fora, mas não pode visitar por questão do perigo, por questão dos riscos, né? Por serem da população de risco. Então a gente fica com aquela assombração, com aquela
aquela voz aqui, aquele medo, sempre falando, nossa, tem que tomar cuidado, olha, será que ele está bem, será que ele não está bem? E a gente acaba ligando tanto para a pessoa, a gente acaba ficando tão preocupado com a pessoa que a gente deixa a pessoa preocupada e insegura, né? Então, às vezes, é bom a gente dar um pouco desse distanciamento, dar esse afastamento. É difícil, não é fácil, mas a gente tem que lidar com essa questão, né? A pessoa que está lá sozinha na casa dela também tem que exercitar um pouco desse emocional do estar sozinho, do estar distante da família. Isso é parte do nosso aprendizado, né? Como lidar com o afastamento, como lidar com o distanciamento da família. Tudo isso é algo que muita gente hoje em dia não conhece, não sabe exercitar. Por quê? Geração WhatsApp. Você passa o dia conversando com a pessoa, aí você vai para a casa da pessoa, você continua conversando com a pessoa. Aí você sai da casa da pessoa, você está de novo conversando com a pessoa, você vai dormir conversando com a pessoa. Então a gente não tem aquele senso de antigamente de você aproveitar o estar com a pessoa. Deixar o celular de lado, aproveitar aquele contato, porque você não sabe quando é que você vai encontrar com aquela pessoa de novo. A gente cria uma dependência não tanto da pessoa, mas do celular. A gente não consegue não se comunicar. Mesmo que você não tenha ninguém para conversar. Você vai lá no Facebook, você posta alguma coisa, daqui a pouco alguém vai curtir, uma pessoa vai deixar um comentário. Você vai no Instagram, você entra no comentário das pessoas. Então, assim, a gente está sempre buscando formas de conversar, se não com conhecidos, com pessoas desconhecidas, mas que pensam igual, que falam alguma coisa que toca a gente, que desperta o nosso interesse. Então, assim, a gente tem, hoje em dia, muito medo de se sentir sozinho. A gente vive muito sozinho por estar nesse isolamento. A gente já tem um isolamento tecnológico, por assim dizer. Hoje em dia tem a facilidade de estar em casa, de pedir tudo pela internet, pelo telefone. Então a gente já não tem tantos motivos para ir atrás, né? Antigamente a gente estava na escola, tinha um trabalho para fazer, você tinha que ir até a biblioteca, procurar livro, você perdia um dia inteiro, 2, 3 dias para fazer um trabalho escolar. Hoje em dia você vai lá no computador, Google, em 10 minutos você está com o seu trabalho pronto. Põe no Word, o Word faz até a correção de português, você não precisa nem ler direito, que o computador vai te dizer onde estão os erros. Então, assim, tudo isso foi alimentando uma geração muito solitária, uma geração muito isolada, né? E pouco preparada para lidar com as próprias emoções. A gente foi deixando o emocional de lado e alimentando sempre um lado racional, sempre um lado lógico, sempre um lado objetivo. Ah, eu vou fazer isso, mas por que eu vou fazer isso? Nunca é porque eu quero. É sempre, porque fulano também vai fazer. Porque na escola vai ter um trabalho sobre tal filme, então eu tenho que assistir esse filme, mas será que eu quero ver esse filme? Entendeu? Tem coisas que estão além da nossa necessidade, estão além da nossa capacidade. E muitas vezes a gente acaba deixando o nosso emocional de lado. A gente esquece as coisas que a gente quer fazer, né? Para fazer as coisas que a gente tem que fazer, as coisas que os outros disseram para a gente que a gente deve fazer. Seja por trabalho, seja por escola. Então a gente sempre coloca como prioridade as obrigações e deixa os desejos de lado, né? Como dizia Freud, os desejos são 80% do nosso comportamento. Os outros 20% são a nossa forma de lidar com eles. Então a gente tem que lembrar que dentro da gente tem esse lado emocional, tem uma inteligência própria, uma inteligência coração, por assim dizer. Eu gosto da imagem de que a gente tem um coração dentro do cérebro, e é exatamente isso que acontece. E esse coração requer atenção, esse coração requer cuidado, requer exercício, ele precisa ser alimentado, ele precisa, né, ser ativado. A gente tem que olhar para esse lado, porque a gente tem uma balança dentro da gente. De um lado estão os pensamentos, estão as coisas lógicas, os nossos objetivos. Do outro lado estão os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas preocupações. Essa balança, ela sempre vai tentar manter um certo equilíbrio. Dificilmente ela vai estar sempre parada. Ela sempre vai estar fazendo algum movimento. Porque tem horas que a gente vai ter que fazer algo por obrigação, por objetividade, por trabalho, por escola,
por importância. E tem horas que a gente vai ter que fazer coisas pelo desejo, pela vontade, né? Pela nossa alegria, pelo nosso prazer. Essa procura é muito importante, ela é muito terapêutica, por assim dizer. Você conseguir deixar um pouco a obrigação de lado e se divertir. Isso é importante para o ser humano. O que a gente não pode é estagnar de um lado, só fazer as coisas por obrigação e deixar isso aqui para outro plano, ou o contrário, deixar as obrigações de lado e só fazer as coisas que tem vontade, as coisas que dão prazer. A gente tem que aprender a dosar. Da mesma forma como intelectualmente a gente aprende a lidar com os nossos pensamentos. Por que eu estudo uma coisa? Porque ela vai ser importante, eu tenho que aprender uma coisa com isso, eu tenho que levar isso para o meu dia a dia, isso vai ser importante no meu trabalho, na profissão que eu escolhi. A gente nunca vai usar tudo aquilo que a gente aprende, mas a gente tem que ter aquilo em mente, que aquela é a nossa bagagem, é o nosso aprendizado. E o emocional é a mesma coisa. Né? Se eu não exercitar, se eu não deixar que aquele sentimento venha, ele vai vir de outras maneiras. Eu vou somatizar. Então, se eu tenho um medo muito grande, eu não posso sentir medo, eu passo a ter medo do meu medo. Eu racionalmente tomo decisões para que me afastar do medo que eu não quero sentir. E aí eu tenho o quê? Síndrome do pânico, posso ter uma depressão, posso ter uma crise de ansiedade, posso ter uma série de fatores pelo esforço que eu estou fazendo para evitar aquela emoção, para evitar aquele sentimento. Isso eu estou fazendo o quê? Isso eu não estou exercitando a minha inteligência emocional, que é aquela que vai me ensinar a lidar com medo. Eu tenho medo de uma situação, como é que eu posso lidar com esse medo? O que eu tenho que fazer para perder esse medo? O que eu tenho que fazer para que esse medo não me domine, não me controle? Né? Tenho que me expor a ele aos poucos, eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que tentar entender esse medo, para que ele perca esse poder sobrenatural sobre mim, de me bloquear, de me prender. Então, todas as emoções que a gente tem, amor, carinho, afeto, medo, incerteza, insegurança, raiva, tristeza, tantos outros aí que a gente pode dar nomes, estão sempre ali lembrando a gente de que existe esse lado nosso que está sendo pouco exercitado. Quanto mais intensidade uma emoção tem na nossa vida, é porque mais força ela tem, é porque mais ela está sendo alimentada. Então, uma pessoa eternamente ranzinza, eternamente mal-humorada, provavelmente ela está exercitando muito a raiva dela e deixando os outros sentimentos de lado. Talvez seja uma pessoa que reprima a tristeza, reprima a frustração, que não gosta de pensar nas coisas que diminuem, então ela se entrega à contrariedade, a resmungar, a reclamar, a afastar as pessoas. Por quê? Por medo de estar junto, por medo de se dar uma chance de conhecer outras pessoas, de estar presente na vida delas. Então eu gosto de dizer que na vida a gente tem que aprender a modular os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Existem muitas técnicas que a gente utiliza hoje em dia, tanto técnicas de hipnoterapia quanto técnicas de meditação, para entrar em contato com esses sentimentos. Uma delas eu ensinei na live passada, que foi a técnica da respiração dos 3 ciclos, que é você respirar, deixar o corpo relaxar, o corpo se acalmar, respirar mais uma vez, deixar aquele pensamento vir, perceber o que está acontecendo e respirar pela 3ª vez e se entregar completamente para aquele sentimento, para aquilo que está acontecendo naquele momento com você. Então eu convido vocês que não assistiram a live passada a assistir, vai estar lá no YouTube, né? Com a técnica toda descrita. É uma técnicazinha simples, a gente faz em qualquer momento, ela leva menos de 30 segundos para ser feita. Eu convido vocês a respirar, entrar em contato com o que vocês estão sentindo hoje, agora, nesse momento. E não colocar aquilo de lado, mas deixar aquilo crescer. Então você está com uma insegurança, fecha os olhos, respira fundo, respira devagar. E deixa a insegurança acontecer, deixa aquele sentimento vir na sua direção. Quais são os pensamentos que estão junto com ela? O que está causando essa insegurança? É o medo de sair de casa? É a preocupação por algum familiar? É o medo de perder o trabalho?
que está acontecendo? Qual é o pensamento que está por trás daquilo? O que começou aquele sentimento que está crescendo dentro de você? Você não vai impedir que ele cresça. Você vai ensinar ele o caminho certo para ele se mostrar. Então, olha para dentro de você, respira fundo e deixa acontecer. Essa é a palavra. Respirar e deixar acontecer. Respirar e deixar aquele pensamento vir até você. Não colocar empecilhos. A emoção está forte, deixa ela acontecer. Está com uma tristeza muito grande, chora. Põe para fora. Está com uma raiva muito grande, grita. Expressa essa raiva. Pega uma almofada e bate na almofada. Joga a almofada longe. Está com raiva de alguém, dá uma travesseirada naquela pessoa. Mas assim, expressa o que você está sentindo e dá para outra pessoa a oportunidade de também expressar. Cria essa ligação, essa comunicação emocional. A gente tem que entrar em contato com esse pensamento, a gente tem que entrar em contato com esses sentimentos que estão aí dentro, estão fervilhando, né? Aquele combustível que está queimando por conta própria. Ele vai queimar de qualquer jeito, querendo você ou não. Então, ensina ele a funcionar, ensina ele a acontecer. O mais importante é, não existe emoção ruim. Existe pensamento ruim. Existe forma ruim de lidar com o pensamento, com uma emoção. Mas a emoção, ela é uma parte de você. E você tem que lidar com ela. Você tem que entender as coisas que estão te incomodando. Você tem que entrar em contato com as suas dificuldades, porque só assim você vai evoluir, só assim você vai crescer. Só assim as coisas vão começar a melhorar para você. Quando você para de fugir dos seus sentimentos, das suas emoções, as coisas começam a ficar claras até nos seus pensamentos, nas coisas que você está fazendo por você, na sua vida, as coisas que você está desempenhando vão ficando mais tranquilas, vão ficando mais lógicas até. Porque você para de ser guiado pelo medo, pela raiva, pela insegurança, pela incerteza. Eu não me mostro muito no trabalho porque eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo que as pessoas achem que eu estou me exibindo, que eu estou puxando o saco. Mas é o que eu quero, que as pessoas fiquem pensando mal de mim? Ou eu quero dar o meu melhor, quero agir com excelência? Quero mostrar que naquele trabalho sou eu que mando, que eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu a diferença? É onde você coloca o foco da sua atenção. Os outros não estão no seu controle. Você está. Então não é o que os outros fazem que tem que te guiar, mas a sua forma de responder, de reagir a eles. Então você está num ambiente onde as pessoas criticam muito, as pessoas comparam muito, as pessoas julgam muito, aquilo te afeta de alguma forma? É isso que você tem que refletir. Segunda pergunta, você deixa que aquilo te afete tanto assim? Né? E se você deixa, lembrar que é uma escolha sua. Se você está deixando aquilo acontecer, você já não pode julgar as pessoas por fazer aquilo. Você deu essa oportunidade para elas. Você não pode cobrar as pessoas por agir mal com você quando você deixa que elas façam aquilo. Então, se você tem aquela emoção ruim dentro de você, aquele incômodo, e não transparece, não demonstra, o que acontece? As pessoas não sabem que você não está bem. Podem não saber que elas estão te fazendo mal. Ou podem até saber que elas estão te fazendo mal, mas não sabem o quanto. Por quê? Porque você não pôs o seu limite. Você nunca deixou claro para elas até onde elas podem vir. Até onde elas podem usar os seus sentimentos. Até onde elas podem interferir nos seus sentimentos. Você não deixou isso claro para elas. Então, parte da inteligência emocional é você marcar o seu território. Entender suas emoções, deixá-las agirem em você, entender os seus pensamentos com relação a elas, e isso vai fazer com que você amadureça por dentro, com que aquelas emoções cresçam de uma forma saudável, de uma forma boa, né?
e que você se torne uma pessoa mais segura de si. Porque quem tem um bom controle emocional sabe lidar com os pensamentos, sabe planejar as próprias ações, a pessoa sabe dar o melhor de si, não importa a situação, não importa o momento. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, é o nosso aprendizado em lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Isso é uma coisa que vem primeiro, vem da criação. Infelizmente Freud está certo, a gente tende a imitar a forma dos nossos pais de lidar com sentimentos. É assim que a gente começa a fazer. Segundo, levando em conta as nossas experiências, nossa vida, nosso dia a dia. E aí a gente vai olhar lá para a forma que os nossos pais nos ensinaram e vai pensar, na minha vida, será que aquele jeito está certo? Será que é a melhor maneira? Se o meu pai escondia os medos e a insegurança dele por trás de um lado brincalhão, por trás de um lado que não leva nada a sério, mas também não leva o trabalho a sério, acaba generalizando esse lado descontraído de ser para não lidar com a obrigação. Será que é o melhor? Pode ter funcionado para ele, mas está funcionando para mim? Ou está me colocando em confusão, está me colocando em problema, está me colocando para baixo? Porque a história dele não é a minha. Então ele tem ferramentas para lidar com a vida dele dessa forma. Eu posso não ter essas ferramentas. Então eu tenho que desenvolver uma outra maneira de fazer. Entendeu? Às vezes a gente tem um pai que tem tantos traumas na vida, um pai ou uma mãe, que tem tantos traumas na vida, que colocam nos filhos os medos que eles sentem, as inseguranças, as dúvidas que eles trazem. E o filho cresce com esse paradigma, ele cresce com essa sensação de medo que não é o medo dele. Então ele sabe que ele está sentindo aquilo, ele sabe que ele tem esse medo, mas se você leva ele a perguntar sobre esse medo, ele não sabe por que ele está sentindo. Por que ele tem aquela insegurança? Por quê? Porque ele não tem a história. Ele tem um comportamento, mas ele não tem a origem daquilo. Então, quando a gente faz um trabalho terapêutico para buscar a origem de um sentimento ruim que está dominando a pessoa, muitas vezes a gente encontra um vazio. E o que acontece nesse vazio? Ou a pessoa já superou aquilo, mas ficou com o comportamento, ou 2, aquela história nunca foi dela. O pai veio, viveu aquele comportamento, aquela história, passou para o filho e o filho continuou aquela história. Então, quando você na terapia faz a pessoa voltar e olhar para trás, vai chegar um ponto onde ela vai olhar para o pai e de duas uma. Ou ela culpa o pai pelas coisas que ela sentia, que ela sente na vida, pelas dificuldades dela, ou ela não encontra o pai. E aí ela fica perdida, sem saber para onde vai. Entendeu? Isso no processo terapêutico é o que a gente chama de catarse. Quando você volta à origem de um sentimento e entende o que deveria estar ali. Será que eu estou julgando meus pais por algo que eu nunca tive? Será que o meu emocional está finalmente entendendo por que ele se desenvolveu daquela forma? Será que é por algo que está ali, um medo, um trauma, ou será pela falta de um direcionamento? No fundo, eu esperava que meu pai me ensinasse a lidar com esse medo, que minha mãe me ajudasse a lidar com esse sentimento. Mas isso nunca aconteceu. Então eu passo a fazer o quê? Eu crio ali uma frustração. E essa semente de frustração, óbvio, é inconsciente, você não faz isso de propósito. Você planta aquilo ali e desenvolve o resto da sua vida baseado naquele sentimento que não é seu. Entendeu? É muito complicado fazer essa transição e entender que você pode descartar aquilo. Se você voltou com o emocional até um ponto e não tem uma história ali, então ele se torna desnecessário. Você pode deixar aquele comportamento de lado e ensinar a pessoa na terapia, no processo, que aquilo não é mais relevante na vida dela e que ela pode olhar para outras atitudes, para outras emoções, para outros sentimentos. Eu tive um paciente uma vez
que ele era muito rabugento, muito ranzinza, muito mal-humorado e tinha raiva de tudo. Ele odiava tudo, como ele dizia. E durante o processo terapêutico, a gente foi voltando no tempo da história dele e ele foi voltando na origem da criação dele com os pais. Então ele se lembrava de brigas dos pais, de inseguranças, e ele, criança, tendo lembranças do tipo de coisas que a mãe deveria fazer para o pai parar de ser daquele jeito com ela, de cobrar tanto dela, mas ela nunca fez. Então o que aconteceu? Ele desenvolveu a raiva por uma coisa que a mãe nunca fez e passou a viver com essa raiva. Só que essa raiva nunca vai mudar o fato da frustração que ele ficou lá atrás, do que ele esperava que acontecesse e não tivesse acontecido, e não tenha acontecido. Então, assim, não importa o quanta raiva ele sinta na vida dele, a mãe lá atrás nunca vai ter se voltado contra o pai. Então a raiva está prendendo ele num momento de frustração e não está deixando ele se libertar, ele se desenvolver. Aí na terapia o que eu fiz? Eu fiz um jogo chamado substituição. Você troca um comportamento por outro para a pessoa experimentar uma sensação nova. E eu falei para ele, se você não sentisse raiva da sua mãe pelas coisas que ela não fez, o que você sentiria por ela? Qual a primeira coisa que ele me respondeu? Eu sentiria medo. Porque se ela se levantasse, meu pai poderia ficar agressivo. Eu sentiria tristeza, porque ela estava fazendo aquilo para meu pai não ficar mais nervoso ainda e descontar em mim. Então ele passou a entender as coisas que a mãe fazia, por mais que ele não entendesse, por mais que naquele momento ele não concordasse. E esse entendimento foi libertando ele daquelas experiências ruins que ele teve na vida, e ele foi revendo muitas escolhas. Então o que eu convido vocês agora a fazer é olhar para vocês, olhar para um sentimento ruim, para um sentimento intenso que você tem no seu dia hoje, nesse momento. Você vai fechar os olhos, você vai respirar fundo e vai deixar ele acontecer. Porque ele vai passar por você. E aí eu quero que você continue mergulhando nesse sentimento. Você não vai mais perguntar para você o que está acontecendo. Você vai perguntar para você de onde isso está vindo. Para onde isso vai me levar. E você vai mergulhar nesse sentimento. Esse é o convite que eu vou deixar para vocês hoje. Mergulhar nesse sentimento. E hoje eu vou ter que parar por aqui. Vou deixar essa atividade no ar e a gente vai continuar. Eu vou fazer um outro vídeo mais tarde, continuando essa dinâmica. Porque agora eu quero que você mergulhe nessa emoção. Entre em contato com ela. E tire dela uma resposta. Por que ela te controla tanto? Por que você tem tanto medo de mergulhar nesse sentimento? Por que é tão difícil olhar para isso? Vamos exercitar a sua inteligência emocional. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde isso vai te levar. Então você vai deixar isso te levar. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Terapia matinal. Hoje realmente eu estou jogando para vocês uma ferramenta terapêutica para vocês exercitarem. Vocês terapeutas, vocês psicólogos, eu quero que vocês ponham em prática esse sentimento, esse exercício. Eu vejo vocês na próxima quarta para a gente continuar essa discussão. E fiquem ligados que eu vou jogar ainda hoje outro vídeo aqui no canal falando sobre esse exercício, para continuar essa atividade, para ver de onde vocês resgataram aquele sentimento. Então, para vocês, muito obrigado àqueles que ficaram comigo aqui. E vejo vocês na próxima terapia matinal número 15, para a gente falar um pouco mais sobre insegurança e ansiedade. E a gente vai continuar essa dinâmica ao longo da semana. Muito obrigado a todos e até a próxima.